a consciência e o cosmos, em assistência mais profunda nesta transição terrestre. Um estímulo que acompanha o peregrino para a sua morada cósmica. A consciência e o cosmos. A mente concreta eleva a sua vibração quando o ser entra na senda do serviço. Ao colocar a sua energia à disposição de todo, ela abdica da busca de definições e de raciocínios. O nosso nível mental deve expressar um determinado grau de unificação. Deste modo, passa a refletir e utilizar energias definíveis como atributos da vontade superior. Deste modo, concretiza-se a sua interação com os diversos níveis da realidade. Boa tarde, queridos ouvintes. Aqui estamos de novo no espaço do rádio-programa A Consciência e o Cosmos com Daniel Gagliardo. Então estamos aqui eu, Elizabeth, e temos o apoio técnico de José Sardinha. O nosso programa em português sai uma vez por mês na página do UCSIM Portugal no Facebook, no blog UCSIM Portugal e no YouTube UCSIM Europa. O programa-mãe é La Consciência e el Cosmos, com Daniel Gagliardo, que se emite em Serra del Cielo todas as sextas-feiras. Podem encontrar todos os programas no YouTube UCSIM e na página do programa no Facebook. Boa tarde a todos. De novo estamos juntos na hora da nossa radioprograma, trazendo a energia da nova instrução e o novo conhecimento desta transição planetária e cósmica. Hoje continuamos com as perguntas e respostas do Encontro Cosmosófico em Lisboa, na Associação Pétalas Cósmicas, em maio deste ano. E começamos com uma pergunta: como elevar o pensamento? O pensamento tem que ter uma referência para tentar se elevar. Porque o pensamento não pode se elevar porque ele tem, de repente, uma ideia. Assim, surgiu. Hoje você acordou e vou levar.
Porque a mente é uma energia própria do campo tridimensional e kármico. Então, aquelas leis que são kármicas, que são as leis tridimensionais, ofertam ao ser experiências muito materiais, muito rígidas. E para que a mente pueda se elevar, necessita energias que não são próprias do campo mental. Porque se o campo mental, que é o campo que alimenta o que nós falamos de mente, o mental planetário geral, poder oferecer outras energias, já não seria o campo mental. Falaríamos de outra coisa. Então, a mente, em seu próprio campo, não encontra ferramentas para isso. O que encontra a mente em seu próprio campo é todas as possibilidades para fazer experiências externas, só que percebendo e sendo dirigida pelas leis mentais do planeta. Então, para que a mente pueda se elevar, primeiro, o ego tem que perceber que ele não é a mente, que ele não é o corpo emocional, que ele não é o corpo físico. Porque mientras o ego ele fica identificado tanto com a personalidade, que dizer, com o campo psicofísico do ser, o ego que tem a capacidade potencial de conduzir a mente para o superior, em vez de conduzir a mente para o superior, ele fica identificado com os aspectos da vida psicofísica. Então, transitoriamente, sim? Só transitoriamente, ele vive totalmente esquecido de sua origem. Ele vive esquecido de aquilo que tem que fazer na matéria. Então, quando a mente começa a se elevar, é porque o ego, primeiro, percebeu, descobriu, viveu a revelação que existem patamares superiores acima da mente mesma, acima do ego mesmo. O ego descobre, vive essa revelação, começa a perceber que existe vida interna, que ele não é do mundo material. Mas para isso ele tem que ter muitas encarnações, muitas desilusões, muitos traumatismos, porque quanto mais o ego fica identificado com a matéria, a partir de uma certa etapa, começa a ser um campo muito traumático para ele. Porque a lei do karma cuida esse campo para o ego, sim? E o ego pode fazer muitas experiências evolutivas que são necessárias. Mas quando as experiências evolutivas foram suficientes com aquela identificação com a matéria, a vida interna, a lei do karma começa a estimular para que ele perceba que agora sua atenção e sua identificação tem que ser em outro patamar. Tem que ser oferecida para outros níveis. Então, se ele fica fechado a isso, vai começar a viver traumatismos muito grandes. Mas voltamos para um ego que já percebeu que sua origem é interno. Quando ele percebeu que sua origem é interno, ele começa a construir o ponte com a vida interna. Ele tenta ficar atento à vida interna, mesmo que não sabe como é a vida interna, porque o ego só conhece aquilo que tem aqui. O ego não conhece nada da vida interna. Tudo isso é desconhecido, é oculto para ele. Mas existe uma energia interna que começa a se manifestar silenciosamente. Mesmo que ele não pode perceber essa energia, serve para que ele pueda confirmar que o campo da vida horizontal, tridimensional, não é seu campo original. Então ele tenta descobrir que existe em cima dele. Então, gradativamente, quanto mais persistência ele tem para esse descobrimento, mais energia interna, silenciosamente, é ofertada para ele, é oferecida para ele. Chega um momento que ele passa a ser consciente daqueles oferecimentos e começa a preparar o desenvolvimento intuitivo. Quer dizer, o ego pode prescindir a partir dessa etapa de utilizar para todo
para tudo o que existe, a razão, a comparação, análise, especulação. Então, esse é o ponto de inflexão, o ponto fundamental do processo. Então, a partir disso, o ego já é consciente da vida interna, já confirmando que a vida interna existe, que é a fonte de vida genuína e que é a fonte que alimenta a existência do ser na matéria, ele começa a trabalhar estimulando a mente para que a mente também pueda descobrir aquilo. Mesmo que a mente, ela não vai aceitar, não aceita. Nas primeiras etapas, o ego tem conflito. Muitas pessoas dizem, eu sei qual é a verdade, mas não puedo com ela. Não. O que acontece é que o ego diz, eu sei qual é a verdade, e a mente diz, não, isso não é verdade. E o centro emocional ainda empeora mais a situação, porque ele começa a fazer reclamos. O corpo emocional fala para a mente, o ego fica louco. Para onde quer levar nossa existência? Se a matéria é o lugar mais seguro que existe, mais garantias que a matéria não existem. E a luta do ego com aquilo que não tem polido no caráter, na personalidade. Mas ele tem que persistir, tem que seguir mostrando que o caminho é para cima. Quando o ego pode persistir mostrando para a mente que o caminho é para cima, então acontece algo muito interessante, porque ele, sem saber, é um ponte do descenso da energia interna, e a mente começa a ser tocada mais profundamente. Começa a receber alimento interno, mais intenso. E chega um momento que a mente começa a responder. Chega uma etapa que ela começa a refletir, diz, não, será que o ego realmente tem razão? A saída não será para cima, porque aqui a saída no horizonte não aparece. E cada vez é mais traumática buscar a saída na matéria. Então a mente termina aceitando ou falando simbolicamente com o ego. Bem, vamos ver o que é aquilo que você quiser mostrar para nós. Então, isso é muito importante, esse momento, porque a mente começa a colaborar com o ego, a cooperar com o ego. Já não é uma tarefa impossível. Ele empieza a encontrar que aquela ferramenta que serviu para ele, para mergulhar brutalmente na matéria, agora responde à oferta dele para viver a busca da vida interna. Isso é muito importante. Então, quando a mente pode se elevar, tem um tema mais para resolver. Ela já respondeu um pouco ao ego, mas embaixo dela, o corpo emocional, ainda pior que nunca, faz reclamos à mente. Por que você não assiste meu processo, sim? Apanhando meus reclamos, aderindo meus reclamos? E a mente tem que começar a trabalhar com o corpo emocional, falando, não, já não posso ser mais o cúmplice de você. Você tem que elevar os sentimentos, tem que levar os sentimentos, as emoções. Em outra etapa, eu fui seu cúmplice, agora não. Eu estou vendo outra realidade. Esse trabalho temos que fortalecer todos, porque nossas emoções traicionam continuamente nossa intenção da busca interna, do serviço. Sim? A mente fala em um idioma e o corpo emocional fala em outro. E muitas vezes, hasta que não logramos que os dois corpos puedan ficar alinhados suficientemente, é um choque, é batir energias, ¿sí? Porque circulam no sentido contrário. Hasta que o corpo emocional não responde à oferta da vida interna através da mente, ele bate continuamente com aquilo que a mente quer colocar para ele. Então, é um trabalho, primeiro mental e depois emocional. Mas esse trabalho é possível porque a energia, a lei do karma, a situação do planeta, o ciclo atual, facilita que pueda se concretar.
E nós temos que fazer nossa tarefa para isso, nossa parte para isso. Então, ninguém pode falar que não tem possibilidade disso. Não. Ou que não tem a persistência, a energia, a fidelidade. E você tem que trabalhar a fidelidade, a persistência. Tem que trabalhar a adesão, mesmo aderir àquilo que você não entende porque tem que ser feito. Porque a mente pode se traicionar. Ela é muito limitada. É muito limitada. Então ela tem que aceitar aquilo que não entende, que não conhece, que ela não pode razonar, que não pode saber por quê. Então fica uma etapa traumática porque mesmo que ela aceita aquilo que oferta o ego, que é ir para a vida interna, tem uma quantidade de perguntas que não pode resolver e não sabe que a resposta para essas perguntas fica à disposição dela na vida interna. Porque a vida interna, antes de passar respostas aqui, vai dar respostas lá. Então ela tem que sintonizar. Quando ela logra ficar alinhada, a vida interna começa a passar respostas. Então ela entende que o sentido circulatório da realidade é outro. Não é confirmar o aspecto materialista daquela realidade. Então, esse é um parâmetro para que nós podamos tentar elevar a mente. O pensamento deve ter uma referência para começar a elevar-se. A nossa mente faz parte do mundo material do planeta e, para elevar-se, precisa de outras energias mais elevadas do que as materiais. Primeiramente, o próprio ego deve desidentificar-se dos três corpos da personalidade, descobrindo a sua origem interna. E só depois pode mostrar à mente o caminho da elevação e da entrega à vida interna. Quando o ego está aberto a receber estímulos intuitivos da sua consciência interna, começa a estimular a mente para descobrir o mesmo. Nesta etapa, vale a persistência do ego, que vai tornar-se num canal de luz para a mente, que num momento começa a responder ao alimento interno. Depois do corpo mental elevar-se num certo grau, deve resolver o problema com o corpo emocional, que sempre procura satisfazer os seus desejos.
Os dois corpos devem se alinhar como superior e começarem a falar a mesma língua. Quer dizer que a mente estimula e ajuda o emocional a subir e seguir a luz da vida interna. Depois do corpo emocional aderir também à vontade interna, o ser abre caminho para o verdadeiro serviço. E isto não é impossível, mas exige persistência, fidelidade e aderência às propostas internas. Queridos ouvintes, os grupos UCSIM na Europa, em Portugal, Bulgária, Chipre, França e Alemanha, reúnem estudantes práticos da nova cosmosofia, a cosmosofia UCSIM. O arquétipo da evolução humana na superfície planetária, nesta fase de transição, inclui a experiência grupal evolutiva para os seres que já completaram as suas experiências individuais. Em Portugal, nós temos 5 grupos: UCSIM Chaves, UCSIM Santarém, UCSIM Mira, UCSIM Lisboa e UCSIM Algarve. No início da nossa página UCSIM Portugal no Facebook e no blog correspondente, podem encontrar toda a informação e, no caso de sentirem, podem também contactar-nos. Neste momento está-se a formar um novo grupo, o grupo UCSIM Porto. E continuamos com a resposta do Daniel Gagliardo à pergunta: por que existe a lei das polaridades e do livre-arbítrio? Aquilo que se fala de lei de dualidade é lei de polaridade, sim? Nos universos kármicos não pode se desenvolver os processos, não podem se desenvolver os processos evolutivos se não existe possibilidade de trabalhar com os processos polares, porque o campo kármico é o campo mais básico das polaridades. Acima do campo kármico, no campo da lei evolutiva superior, da lei do ciclo, da lei do equilíbrio, as polaridades vão para uma síntese profunda. É aqui no campo kármico onde a diferença das energias polares é muito bruta. É muito bruta, a diferença é muito grande. Então, existe precisamente para que nós podamos trabalhar com um discernimento, com uma percepção da realidade e poder superar os aspectos negativos ou involutivos e trabalhar nossa tendência de identificação com esses aspectos e virar nossa vida, nossa óptica para os aspectos positivos. E ainda mais, quando você chega a essa identificação, aceitação dos aspectos positivos, a energia vai permitir que você comece a trabalhar com energia neutra, que não é nem negativa nem positiva. É um fato próprio da influência da alma aceitada pela personalidade e o ego. Quando o ego e a personalidade aceitam a vida interna e começam a se manifestar alimentados pela vida interna, seus pensamentos, sentimentos e ações são neutros, quer dizer, é serviço. Começa a trabalhar com um aspecto kármico inédito, desconhecido. Qual é aquele aspecto kármico? A neutralidade, o karma neutro, porque até que o ser não pode ser uma ferramenta profunda, estável, sim, da influência interna, sempre suas ações são ou positivas ou negativas. Então,
segundo os ensinamentos do ciclo anterior, o ser tem que fazer ações positivas. Isso foi na etapa anterior do planeta. Hoje já não chega com isso. Você, por mais que positivize, que todas suas ações sejam positivas, segundo a lei da polaridade ou dualidade, já não chega. Porque nós temos que perceber que existe um ponto onde não podemos poner na balança, se diz, em nenhum dos pratos da balança, nem negativo nem positivo, já foi. Toda a experiência com essa balança kármica já foi. Então, o que temos que fazer? Que ainda nossas ações não coloquem mais em nenhum prato. E como é isso? Quando a vontade interna libera seu princípio energético através de nossas ações. Então, nossas ações já não são positivas nem negativas. Nossas ações são neutras. E o planeta, neste ciclo, necessita muitos seres que fiquem entregues à vida interna, em sintonia com a vida interna. Entregue à vida interna. Para quê? Para que a consciência psicofísica do ser, quando funciona, irradie neutralidade. Ela libere neutralidade, imparcialidade. ¿Sí? Isso é muito importante. Isso é o que necessita hoje o planeta, que alguns membros da humanidade possam transcender este negócio da lei do karma, positivo, negativo. Esse mercado já não tem sentido, esse negócio não tem sentido. O único que nós temos que fazer é liberar para o planeta neutralidade, quer dizer, energia interna, qualidade, condição de energia interna. Isso é o principal que nós temos para fazer. Então, a lei da dualidade ou da polaridade permite isso, porque se não existe uma etapa básica onde você aprende a trabalhar com os polos, como vai seguir sua evolução? Você vai estragar tudo, entende? Então, a lei do karma oferece um campo com segurança para que você, mesmo que pensa que estraga, aquele estrago não seja muito amplo. Porque a lei do karma tem a capacidade, sim, de brindar uma contenção. Ela permite a fantasia, a ilusão do ego, de que não tem horizonte para fazer todos esses estragos, mas tem limitações postas por la lei de karma. Então, que tem que ver com o livre-arbítrio? E o livre-arbítrio é o que permite, sim, treinar com essas polaridades. E qual é a sublimação do ego e da personalidade nesta oferta, neste oferecimento que faz a lei de polaridades? A transcendência do livre-arbítrio. E como é isso? Bem, quando mais o ser tem vocação interna, quando mais entregue ele fica para a vida interna, quando mais vocação interior ele tem, quando suas metas são cumprir a vida interna e assistir ao plano evolutivo, então ele começa a se preparar para a última escolha. E a última escolha é não fazer mais escolhas, porque o ser tem uma necessidade profunda de sintonizar a vontade interna dele e atuar aqui em nome dessa vontade interna. Essa é a sublimação do livre-arbítrio, é a sublimação da lei da dualidade e da polaridade, quando o ser faz a última grande escolha, que é afastar-se das escolhas, que é renunciar das escolhas. Então, ele passa para um processo que é óptimo para a vida planetária atual, que é colocar algo que a maioria dos seres neste planeta não colocam, não sabem que tem que colocar, porque o sistema de poder de governo planetário estimula os seres para que eles compitam, para que eles encontrem como utilizar mais egoístamente o livre-arbítrio, ter mais proveito daquelas escolhas. Então, se você fala no sistema convencional
da educação, da política, da cultura, sim, do deporte, de qualquer parte do sistema, que você tem que transcender as escolhas, vai pensar que você fica louco. Mas eles ainda ficam em um estado brutal, compulsivo de ilusão. A lei das polaridades atua em todos os níveis da vida cósmica. No nível kármico, ela permite experiências com o trabalho mais básico neste contexto, preparando os seres para futuras etapas de síntese e economia. Nesta etapa da transição planetária, a nova energia da polaridade feminina impulsiona-nos para a elevação do trabalho com as polaridades, realizando não só karma positivo, mas principalmente o karma neutral. Quando o ego e a personalidade são alinhados com a vida interna, começam a expressar a neutralidade. Os nossos pensamentos, sentimentos e ações vão expressar a qualidade da vida interna, que é neutra. O planeta precisa de seres que possam irradiar e libertar a neutralidade e imparcialidade para o bem comum. Assim, podemos chegar à transcendência do livre-arbítrio. Com o aprofundar da energia e da vocação interna, o ser se aproxima à última escolha: não escolher mais, sublimando a lei da polaridade e do livre-arbítrio. Os livros do Daniel Gagliardo, Alimentação Evolutiva,
A senda do peregrino ergue-se e a revelação dança-se. A luz do peregrino, a Irmandade da Luz, Mensageiros do Fogo e apontamentos para o caminho e caderno de notas são traduzidos e editados em espanhol, português, búlgaro e inglês. Podem encontrá-los na Amazon.com nos 2 formatos. A tradução e publicação dos livros do Daniel Gagliardo em português. Até este ano foram traduzidos e publicados 6 livros. O benefício obtido com a venda dos livros destina-se a apoiar o Centro de Serviço Planetário UCSIM em Serra del Cielo, Quebrada de la Luna, Córdoba, Argentina, que inclui o Centro de Resgate Animal, Santuário Animal, Serra del Cielo. Os livros podem ser adquiridos em formato digital ou papel em qualquer ponto do mundo a partir da plataforma Amazon e também em formato papel para Portugal por pedidos junto do Grupo UCSIM Portugal ou dos coordenadores dos encontros grupais. Vamos ler agora, queridos ouvintes, um texto do livro A Luz do Peregrino. Entrega. É a impessoalidade, essa influência da alma, que nos abre os caminhos para uma neutralidade gradual. Os sentimentos, os pensamentos chegam a um grau de orientação interna em resultado do alinhamento com a vontade interior. Conhecemos suficientemente a limitação que atua quando queremos assumir as rédeas das decisões, quando acreditamos saber de um modo inflexível o que nos convém. A energia da impessoalidade é incompatível com a conveniência pessoal das metas individuais. Simplesmente por ser uma posição da consciência
que não lida com elementos nem com circunstâncias para o benefício de uns ou de outros, mas sim para o bem comum e benefício do todo. Não podemos esforçar-nos por ser impessoais artificialmente. Se não existirem influências e vínculos internos, nenhum de nós poderá reconhecer o que promove o benefício universal, diferenciando-o de uma meta pessoal e egoísta encoberta. Através do esforço humano, enlouqueceríamos em busca de uma impessoalidade doutrinária, baseada em posturas rígidas, limitadas e limitantes. A mente não pode aceder a energias impessoais através da análise, prospecção mental e especulação. Para irmos ao encontro da condição de neutralidade e impessoalidade, o nosso trabalho tem de centrar-se em consumar a doação e a entrega. A tarefa OXIM é uma assistência a toda a vida planetária. Em Serra del Cielo OXIM, Centro de Serviço Planetário, o grupo faz as suas experiências neutralizando a venda da energia. Para os visitantes, o OXIM oferece cama, alimentação e instrução absolutamente grátis. O centro mantém-se na base de doações espontâneas e anônimas, praticando como a lei do sustento de maneira nova e elevada. O OXIM em Serra del Cielo passou dias de grande tensão e provas por causa dos incêndios na toda a região norte de Punicha. Por vontade da energia, o fogo parou e se apagou sozinho à frente das portas do centro. Quem sentir que deve ajudar o projeto OXIM na Argentina poderá enviar um donativo para a conta em Portugal da Coordenadora Europeia da Tarefa OXIM, Elizabeth Doran. Contacto 9243555675. Agora, queridos ouvintes, vamos para a terceira gravação, onde Daniel Gagliardo aprofunda a questão das nossas escolhas nesta etapa da transição planetária. Com certeza. Então, isso fala da etapa em que você fica. Foi assim. Por isso, não estamos falando que não existe a possibilidade de viver isso que você agora fala. Mas estamos falando que tem que ser transcendido. E que muitas vezes não transcendemos, não avançamos, porque escolhemos mal. Então, mientras a lei do karma ainda dirija uma parte da situação planetária, porque agora, como ficamos em transição, a lei do karma coabita com a lei evolutiva superior. Só que a lei do karma, sim, ela vai em retirada do planeta, vai para a hipofunção, e a lei evolutiva superior vai avançando no processo. Então, segundo o que o ser pode manifestar na prática, ele está falando de sua própria etapa evolutiva. Mesmo que não sabe, está falando de seu destino cósmico. Porque nessa etapa de transição, onde nós temos que fazer a própria transição planetária em nossa consciência, temos que ter em conta que estamos atuando para a óptica cósmica, para a mirada cósmica. Tudo que nós estamos, neste momento, desenvolvendo, está sendo registrado, observado, ¿sí? Está sendo de modo perfeito compreendido, entendido pela vida cósmica. Então, cada atitude que nós temos, estamos falando para a vida cósmica, de nosso próprio estado de consciência
e quais são as possibilidades imediatas evolutivas. Alguns seres, segundo suas atitudes e escolhas, vão poder ser, sim, integrados novamente na superfície do planeta após da purificação. A maioria não podem viver isso. Vai ser migrados para planetas mais primitivos, né? Então, muitos seres, isto falamos aqui em Portugal alguma vez, nesta gira 2024, sim? Muitos seres têm hoje a oportunidade de definir seu destino cósmico, de definir sua condição cósmica e em algo tanto aparentemente intrascendente como é uma escolha, o ser pode estar sem saber definindo ou não definindo seu destino imediato. ¿Sí? Aquilo que ele vai ter que viver, ¿sí? Na situação cósmica que, segundo sua própria transformação, pode ou não pode viver, pode ou não pode receber como oportunidade. Muitas vezes não transcendemos o livre-arbítrio porque constantemente escolhemos mal. Sabemos que a lei do karma está para ser transcendida pela lei evolutiva superior. Então, dependendo do que o ser pode manifestar na prática, vai definir o seu destino cósmico. Tudo o que estamos a desenvolver agora é registado pelo olhar cósmico. Alguns seres resgatáveis vão constituir a nova humanidade terrestre na superfície, depois do ápice da purificação. A maioria não vão poder viver este processo por não responderem à proposta evolutiva e serão migrados para planetas mais primitivos. Sublinhamos que muitos seres agora têm a oportunidade de definir o seu destino cósmico. Então, é muito importante que tipo de escolhas estamos a fazer em cada momento, em cada passo. Chegamos ao fim do nosso programa, queridos ouvintes. Podem escrever-nos para o e-mail oximportugal1@gmail.com ou telefonar para os números 96 297 2581 ou 92 43 55 675. Abraço profundo a todos e até o próximo encontro. Um abraço meu também, queridos ouvintes, e forte abraço fraterno para o Daniel Gagliardo e todo o grupo em Sierra del Cerro e fora do centro.